Olá! Hoje vamos dar uma olhada em alguns pontos bem importantes do regimento interno do TCU, o Tribunal de Contas da União. O foco é entender como funcionam as sessões das câmaras, como as pautas de julgamento são montadas e aquele mecanismo interessante dos processos em relação. Quem estuda o TCU sabe que pegar o jeito dessas regras é fundamental. Nossa conversa vai se basear ali nos artigos 134 a 143 do regimento. A ideia é, desvendar um pouco a lógica por trás disso tudo. Exato. E essas regras, olha, elas não são só formalidade, né? Elas estruturam como o tribunal toma suas decisões. Garantem desde o quórum, a ordem dos trabalhos. É a espinha dorsal do processo decisório no controle externo. Essencial mesmo. Certo, então vamos começar pelas sessões das câmaras. O regimento diz que normalmente acontecem às terças, né? Mas o ponto-chave é o quórum para começar. Precisam de 3 ministros, podem ser titulares ou substitutos convocados. E se alguém se declara, sei lá, impedido ou suspeito, e aí falta gente, isso não trava os trabalhos? Então, aí é que entra um ponto interessante do regimento, uma flexibilidade. Se o quórum fica comprometido por um impedimento, por exemplo, o presidente da Câmara pode tirar aquele processo específico de pauta. E aí ele pede à presidência do TCU para convocar substitutos para a próxima sessão, sabe? Para recompor o número. Existe até a possibilidade de um ministro de uma Câmara atuar na outra, temporariamente, para não parar mesmo. Ah, interessante essa flexibilidade. E em caso de empate na votação, como fica? Boa pergunta. Se empata, a regra geral, que foi até atualizada recentemente, é levar o caso para o plenário. Mas para algumas matérias mais específicas, o regimento permite convocar o ministro substituto que esteja ali presente para desempatar. Resolve na hora, né? Entendi. Temos as regras para a sessão rodar. Mas o que se discute ali e em que ordem? Aí entram as pautas, certo? Isso, as pautas. A organização é bem definida assim. Fica com a unidade de secretariado, mas quem supervisiona é o presidente da Câmara. E tem um critério, a ordem de antiguidade dos relatores. E, claro, prazos bem definidos para os gabinetes enviarem as informações. Prazos. Tipo, até quando? Os gabinetes têm que mandar tudo até às 14h do terceiro dia útil antes da sessão. Bem certinho. E a transparência é importante aqui. As pautas ficam disponíveis eletronicamente para os membros e são divulgadas publicamente. Publicamente? Onde? Na internet, no próprio TCU, Diário Oficial, com 48 horas de antecedência da sessão, para todo mundo saber o que vai ser julgado. Essa publicidade é crucial. Mas eu ouvi falar de uma classificação interna. É Grupo I e Grupo 2. Isso não é público? Qual a lógica disso? Correto. Essa classificação é para uso interno mesmo, não é divulgada antes. O Grupo I geralmente tem processos com pareceres mais alinhados, digamos assim, favoráveis ou únicos. Já o Grupo 2, aí tem divergência do relator ou falta parecer. É mais para organizar os trabalhos internamente, sabe? Para direcionar melhor a discussão, talvez? Exatamente. Talvez dedicar mais tempo aos casos do Grupo 2, onde pode haver mais debate, a ideia é otimizar a sessão. Mas vale lembrar que tem exceções para essa publicação da pauta com 48 horas. Casos urgentes, tipo medida cautelar ou alguns recursos, podem ter um tratamento diferente. Entendi. Agora, vamos para um ponto que sempre gera dúvida. Os tais processos constantes de relação, lá no artigo 143. O que é isso exatamente? Parece um jeito de acelerar as coisas. É essa a ideia principal, sim. Pense numa espécie de votação em bloco, ou via rápida. São processos selecionados com características específicas que podem ser apreciados de forma simplificada em conjunto. Que tipos de processo entram aí? Olha, exemplos comuns são contas julgadas regulares ou regulares com ressalva, atos de pessoal considerados legais pelo TCU, alguns tipos de recurso ou até decisões de arquivamento, saneamento. O objetivo, claro, é dar celeridade. Acelerar o julgamento de casos onde, em princípio, há maior consenso ou menor complexidade, né? Para liberar tempo para o colegiado focar no que exige mais debate. Mas essa via rápida não é para tudo, imagino. Deve ter restrições. Com certeza. O próprio artigo 143, lá no parágrafo 4º, lista o que não pode ir para a relação. E o que seria? Por exemplo,
Processos que proponham multa, esses não entram. Nem solicitações do Congresso Nacional ou auditorias de obras com indícios graves, auditorias operacionais, são matérias que, pela sua natureza ou complexidade, exigem uma discussão individualizada mesmo. Faz sentido. E tem alguma forma de tirar um processo dessa lista se alguém achar necessário? Tem sim. E é uma salvaguarda muito importante. Está no parágrafo 1º do artigo 143. Qualquer ministro titular ou substituto, ou mesmo um membro do Ministério Público de Contas, pode pedir o destaque de um processo. Destaque. O que isso significa? Significa tirar aquele caso específico da relação para ele ser discutido e votado separadamente, individualmente. Ou seja, a eficiência da relação não pode atropelar a necessidade de um exame mais cuidadoso quando alguém no colegiado julga necessário. É um controle importante. Então, resumindo um pouco, a gente vê que o funcionamento das câmaras do TCU é bem detalhado. Tem regras para garantir o quórum das sessões, procedimentos claros para organizar e dar publicidade às pautas, e ainda um mecanismo como a relação para tentar otimizar o tempo com casos mais simples. Mas sempre com essas válvulas de escape como destaque para garantir análise individual quando precisa. São várias engrenagens trabalhando juntas, né? Exatamente. Quando a gente olha essa estrutura toda, fica bem clara a busca do TCU por um equilíbrio. Equilíbrio entre o rigor formal, que é necessário, a transparência, fundamental para o controle externo, e a eficiência, para conseguir dar conta do volume enorme de processos, né? Fica até uma reflexão, eu acho. Como será que essas regras internas, desde como se forma o quórum lá no início, até essa votação em relação, como elas influenciam a percepção que o público tem, a percepção sobre a agilidade, a efetividade e até a justiça das decisões do tribunal? É algo para se pensar, né?